Bandidolatria é o culto ao transgressor. É quando o crime deixa de envergonhar a sociedade e passa a ser um entretenimento. Esse é o segundo episódio do nosso podcast. No Domus, que é a nossa casa, e hoje vocês estão na nossa biblioteca. Tem muita gente falando sobre a nova série da Amazon, A Tremembé. Tem gente falando que gostou, tem gente falando que não gostou, tem gente elogiando a atuação do elenco. Nós não assistimos essa série, mas hoje a gente vai falar sobre ela. Mas possivelmente eu nem vou assistir também não, porque eu já não aguento mais ouvir falar sobre esses papos de criminoso e tal, e ninguém discute segurança pública de uma forma séria. Mas o fenômeno da série ele é muito curioso. O que é isso? É como que uma sociedade passa a adotar, né, e a admirar os bandidos. E ainda que a pessoa que esteja assistindo a série diga que não, que ela não está assistindo porque ela está gostando daquela pessoa, ela quer entender o fenômeno, isso não deixa de trazer para o criminoso uma atenção, ainda que indireta. A gente tem muito para falar sobre isso, vamos começar por onde? Pelo termo bandidolatria? Bandidolatria foi criado pelo Eric Hobsbawm, que é um historiador. Temos ele aqui na nossa... Em algum lugar aqui, vocês vão ver o Eric Hobsbawm aí, pessoal. Ele escreveu um livro que eu não tenho, mas eu li, que chama Bandidolatria, que é como que é construído um culto sobre as atividades que transgridem a lei. Normalmente ele fala que os grandes heróis desse sentido, né, e o Robin Hood é o maior deles, seria um cidadão que estava no meio do caminho, numa classe, mais ou menos uma classe média, em qualquer lugar que ele estivesse. Ainda em certas ocasiões classe média não se aplica, mas vocês entenderam aí. Ele não é nem rico demais, nem pobre demais. E aí ele sofre uma injustiça por parte do Estado e ele busca, por meios próprios, a sua vingança contra o Estado. A partir daí ele se reúne a um grupo de transgressores. Esses sim são pessoas mais pobres e esses já transgridem a lei sem qualquer motivo, ou cujo único motivo para eles transgredir a lei é a pobreza, o que é um absurdo, né? Uhum. Mas, com base na orientação desse cara, que ele está no meio do caminho aí entre a pobreza e a riqueza, essas pessoas elas vão se tornando pessoas nobres também e passam a justificar as ações delas, como, por exemplo, a ideia de que o cara tira dos ricos e dá para os pobres. O bandido passa a ser idolatrado. Idolatrado. São criadas circunstâncias que têm como objetivo justificar aquela ação e falar, o Estado falhou aqui. Mas a verdade é que quando o Estado falha, né, não é uma questão de que a pessoa deve buscar vingança contra determinados setores da sociedade. Existem, inclusive, na nossa sociedade, meios que as pessoas deveriam buscar para consertar aquilo que elas acham que é injusto. A gente não está dizendo aqui que essa série se resume a isso, a essa ideia de bandidolatria, mas é necessário, às vezes, perceber o que essa série, de fato, traz pra gente. Existe um filme do Oliver Stone, que é o Assassinos por Natureza, que justamente é a ideia de que existe um casal de serial killers que eles vão praticando as barbaridades, as atrocidades deles, e a mídia americana vai mostrando aquilo e como que a população vai ficando empolgada com aquilo e passa a admirar aqueles psicopatas. E é muito interessante que o diretor, o Oliver Stone, é um diretor que tem um viés de esquerda também. O próprio Eric Hobsbawm, ele é um historiador de viés marxista, no sentido de que ele acredita que a história se sucede porque um fenômeno ocasiona o outro e o outro e o outro, que é uma ideia de Hegel. Mas voltando ao Oliver Stone aí, ele é um que fez um documentário sobre a América Latina, ele é um cara que acredita nessas pessoas, assim, naquilo que a gente chama hoje de as vítimas da sociedade e quando essas pessoas vão buscar a retribuição. O que ignora, por exemplo, as pessoas que trabalham honestamente e jogam o jogo, né, amor, pelas regras da lei, e essas pessoas não estão descumprindo a lei com as outras. Mas na visão dessas pessoas, normalmente intelectuais com um poder mais abastado, sabe, amor, que tem mais dinheiro, essas pessoas que não conhecem a vida real, normalmente elas tendem a defender e justificar os abusos que as outras pessoas cometem, porque muitas vezes, embora na ficção as vítimas dos algozes sejam os ricos, na vida real quem mais sofre com a criminalidade é o pobre. Eu peguei a sinopse aqui da série. Tremembé conta a história do presídio paulista Tremembé 2, a partir do ponto de vista de infames personalidades do crime brasileiro, enquanto cumprem suas penas. A série de ficção é focada na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecido popularmente como Tremembé e situado próximo à cidade paulista de Taubaté. Eu acho uma injustiça. Todo penalista, um cara que fez uma grande contribuição relevante para o direito penal no Brasil, quando morre vira nome de presídio. Qual que é o problema de se assistir esse tipo de documentário, de série, de produção? A própria glamorização dos personagens aí, né? Essa ideia de que aquele personagem que está lá dentro deveria estar pagando uma pena, e a pena já vem justamente da ideia de que é um sofrimento pela retribuição pelo mal causado. Hoje em dia isso vem sido desvirtuado porque as pessoas acreditam que tem que haver necessariamente uma ressocialização. A ressocialização ela deve ser possível,
mas ela não tem que ser a prioridade, porque o castigo ele é dado justamente porque alguém descumpriu a lei, não é? A essência da pena é essa, a função primordial da pena É essa, punir, é retribuição. Tanto é que você não pode simplesmente escolher uma pessoa aleatória da sociedade e falar assim, nós vamos te ressocializar. E parte-se do pressuposto de que ela cometeu um negócio errado, uma ação errada, e a partir daí ela tem que ser punida. Mas voltando à série, essa ideia tende a fragilizar o cumprimento da pena. E aí você tem diminuição no cumprimento da pena, e desde 1980 nós temos umas sucessões de leis que vão diminuindo a pena, né, amor? Sim, a gente tem lei de progressão de regime, Então, alguns benefícios durante o processo. Em relação a essa produção, eu vejo que há um problema no fato de ser uma ficção e não uma série documental. Porque na ficção, as pessoas que criaram essa produção têm uma licença poética, o que não acontece na série documental. Essas séries documentais com relatos das pessoas envolvidas no caso são informativas. Agora, o conteúdo que é uma ficção, a produção que é uma ficção, ela tem essa liberdade poética e a gente tende a ser convencido, às vezes, de uma realidade diferente daquela que de fato aconteceu. E o problema é que você foi convencido por uma obra de ficção sobre a realidade, né? Extremamente preocupante. No caso da série documental, ainda assim eu tenho minhas ressalvas, porque ainda que sejam ouvidos os peritos, os delegados do caso, os policiais que participaram das investigações, promotores, juízes, ainda assim você tem uma exposição midiática daquele que cometeu o crime. Para o bem ou para o mal, aquela pessoa acaba ficando em evidência. E toda vez que a pessoa está em evidência, algumas pessoas vão, claro, repudiar aquelas ações, mas você corre o risco delas ser endossadas por outras pessoas. Outras pessoas que estão vivendo um momento na vida, que ela acha que a vida está sendo injusta com ela, que ela acha que o Estado não está cumprindo o papel dela, e isso é natural no Brasil, a gente ficar muito insatisfeito com o nosso Estado. Mas vejam, isso é muito injusto com as vítimas, porque as vítimas normalmente são as últimas a serem lembradas quando são. Né, o papel da vítima, o que a vítima desempenhava na sociedade, os sonhos que foram interrompidos, as famílias que foram desestruturadas em razão da interrupção da vida de uma pessoa. Tudo isso é deixado de lado para se espetacularizar o criminoso. O que nos leva a um outro problema, que isso repercute também na sociedade de uma forma muito triste, que qual é a nossa capacidade de imaginação? Tudo que a gente vai programar para fazer na vida, casar, ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter uma boa família, tudo isso parte primeiro da gente ter que imaginar o que a gente quer, não é, amor? Fazer planos. Fazer planos é um exercício de imaginação. Mas como está a imaginação da nossa sociedade se nós não nos damos a capacidade de imaginar as coisas, ou se quando a gente para ver uma obra de ficção, é uma obra de ficção extremamente ancorada numa realidade triste, numa realidade que mostra a violação do direito do outro e única e exclusivamente o lado daquele que perpetua sofrimento na sociedade. Quem é que assiste essas séries? Quem são as pessoas que gostam de ver essas séries de crimes reais? Há uma pesquisa feita pela Consumer Reports que aponta que mais de 70% dos consumidores de histórias de crimes reais são mulheres com formação universitária de 18 a 34 anos. Mulheres com formação universitária. Ou seja, há um conhecimento, né? Não por são trás pessoas disso. analfabetas. Essa pesquisa fundamenta que essas mulheres costumam assistir esse tipo de produção para tentar prever algumas situações em que elas possam ficar vulneráveis. Eu imagino também a possibilidade seguinte, às vezes essas mulheres estão aí, vamos pensar no fenômeno Christian Grey que teve lá do 50 Tons de Cinza, que as mulheres fantasiavam com um homem rico, né, o cavaleiro branco e tal, modernizado. Eu acredito muitas vezes, e a gente acompanha aí depoimentos de pessoas, né, que a gente vê, e quem tem um pouco de experiência na segurança pública vê as filas de visita nas portas dos presídios, em que há uma quantidade muito grande de moças que estão lá apaixonadas por aquelas pessoas que cometeram crimes. Eu não assisti essa série porque eu já sei o que aconteceu nesses casos e eu já me dei por satisfeita. Não acho necessário ter que assistir mais uma produção sobre fatos que eu já conheço. Dada a minha experiência profissional, eu já não tenho nem paciência para ouvir mais também, sabe? Embora eu tenha jogado Red Dead Redemption e GTA, eu vejo que há uma construção de personagem ali que segue, inclusive, esse mesmo molde. Ali você tem um personagem que está transgredindo a lei, que ele sofreu uma injustiça do sistema, que está tentando sobreviver e tal. E isso acontece também com Breaking Bad. Ele foi injustiçado pelo sistema de saúde, que ele fez algumas escolas erradas na vida em relação à sociedade. E que no fim das contas ele só queria cuidar da própria família. Eu vejo que o problema tá quando a história é baseada em fatos reais. Quando é uma romantizada, obra puramente de ficção, eu não vejo tanto problema assim. Mas o problema tá nisso, porque tem muita gente que sai de lá
querendo saber como que o bandido tá hoje, o que aconteceu, será que ele tem redes sociais ou não tem? Eu vou seguir ou não vou seguir? E transformar essa pessoa em uma celebridade. E aí vem o terceiro ponto já, né, que é justamente isso. E o pós? É claro que o sujeito que está preso, ele está lá cumprindo a pena. E em tese, ele, quando sai da cadeia, ele sai com a dívida social dele paga. Sim. Em tese, porque até hoje, com todos esses sistemas de progressão de regime que a gente tem e benefícios, muitas vezes a gente tem a sensação de que o cidadão que está saindo da cadeia por um determinado crime, ele não pagou a pena, né? A Suzane, em 2006, foi condenada a 39 anos. Depois, a pena dela foi reduzida para 34 anos e 4 meses. E hoje, ela cumpre pena em regime aberto. O regime aberto é aquele em que a pessoa pode sair para trabalhar durante o dia, pode fazer as suas atividades, mas à noite tem que voltar para dormir em casa ou então em um albergue. A gente não tem muito isso aqui no Brasil não, né? Então... O problema é esse, a construção das estruturas, inclusive para cumprimento de pena, né? Inclusive, um dos motivos de se reduzir sistematicamente a pena por meio da lei, progressão de regime, livramento condicional, liberdade provisória, etc., é justamente porque, como não tem presídio, os presídios estão lotados, o Estado está querendo colocar o povo na rua. A pena era de 34 anos e 4 meses depois da redução. E isso foi em 2006, nós estamos em 2025. Então, menos de 20 anos, ela já tá 19 anos, ela já está em regime aberto já. Cada um tira as suas conclusões. As pessoas assistem, depois querem saber como que a pessoa tá, como tá a vida dela e acabam tornando o bandido celebridade. Vejam só, a Suzane von Richthofen reativou o perfil dela no Instagram depois da série. Ela voltou às redes para divulgar um trabalho novo e ela já conquistou milhares de novos seguidores. Isso é justo com quem também está trabalhando e está tentando todos os dias? E nós estamos falando que está trabalhando na rede social querendo ganhar seguidores. Não, nós estamos falando assim, quem está trabalhando, qualquer emprego que seja, acordando cedo, chegando em casa tarde, abriu né? um mercadinho e está tentando vender os produtos nas redes sociais. Tem, sei lá, 500 seguidores, enquanto a Suzane tem mais de 100 mil. Pagou a dívida dela com a sociedade? Em tese já está nos finalmente, né? Pois é. Mas ela acabou ganhando aí um certo benefício, né? Uma certa vantagem competitiva em relação aos demais agentes do mercado, por ter feito uma coisa errada. Eu deixo o Assassinos por Natureza do Oliver Stone, é um excelente filme a respeito disso, de como que as pessoas vão endeusando lá o casal de psicopatas. Só alguns pontos para a gente caminhar aqui para o encerramento. Assistir esse tipo de conteúdo, que seja baseado em fatos reais ou então só uma obra pura de ficção, pode aumentar a violência? Eu acho que isso é especulação. Isso, aumentar a violência não, mas até porque o Brasil é um país muito complexo, de desigualdade, né? Então, as pessoas que tendem para a violência, elas estão sujeitas a uma infinidade de fatores muito maiores, determinando as escolhas dela, do que a gente simplesmente reduzir e falar assim, a série contribui para isso, de forma alguma. No ponto de idolatrar os bandidos, eu acredito aí sim. Tem o crime que ele é muitas vezes motivado por uma raiva, por o que a gente chama de forte emoção, pela paixão. Muitos dos homicídios são praticados no calor do momento. E veja, e não estamos falando que um é menos errado ou mais certo que isso, nem nada. A própria lei tem penas diferentes para esse tipo de conduta, tratamentos diferentes para esse tipo de conduta. Mas a pessoa que eventualmente pratica um crime porque ela está de cabeça quente, ela tem um perfil na vida. Ela poderia, por exemplo, até ser uma pessoa que estava trabalhando, estava sendo útil para a sociedade e foi lá e cometeu o ato de injustiça. E claro, isso vai trazer repercussões das mais trágicas para uma família, para a família daquela vítima. Mas ainda assim é diferente da pessoa que se dedica com habitualidade ao crime, né? Esse tipo de documentário vai mostrar muito esses crimes que chocam. Os crimes que chocam são esses, que a pessoa age um pouco no calor da emoção, ou mesmo aquela pessoa que ela é muito fria, calculou como que o crime aconteceria, e que aí ela tem um terceiro perfil ainda que a gente não sabe nem se essa pessoa seria ressocializável ou não, né? Sim. Porque se a psiquiatria diz que é um problema psiquiátrico, um problema mental, como que está a evolução no sentido de recuperar a pessoa disso? Essas séries que foram feitas nos últimos anos resolveram alguma coisa em conceito de legislação? Sensibilizaram o poder público aí a construir mais presídios? Com certeza a melhoria não trouxe nenhuma, né? Porque nós não estamos vendo, na prática nada melhorou. Contribui com a sensação de impunidade que a gente tem hoje no país. A gente já tem uma legislação que é muito leniente. Sim. O nosso sistema não contribui em nada. Essas séries, então, acabam tornando os bandidos super-heróis. Sim. E as pessoas contribuem com isso. Quem assiste está contribuindo de uma forma indireta, mas está contribuindo. 86% dos brasileiros acreditam que a polícia prende, mas a justiça solta os bandidos, devido a uma legislação fraca. As pessoas estão assistindo esse tipo de conteúdo
elas estão contribuindo com isso, né? Isso, pois é. Porque você às vezes reforça aquele comportamento na pessoa de praticar determinado crime. Por quê? A legislação é fraca e, no fim das contas, ela pode se tornar um herói. E as pessoas não estão cobrando das autoridades que têm poder para modificar a legislação, para criar uma infraestrutura de condição de cumprimento de pena, para que elas ajam nesse sentido. Seguinte, como nós, enquanto sociedade, estamos, então, planejando o nosso futuro? Se a gente não tem uma capacidade imaginativa de pensar em histórias, em dar atenção a histórias que nos deem esperança, que vão no sentido de que as coisas vão melhorar, a gente está preso em narrativas que nos aprisionam a um passado trágico. Como que a gente vai construir, né, criar os alicerces para um futuro de esperança? Isso é um problema de futuro e de presente, porque a pessoa que está assistindo isso também pode desenvolver alguma ansiedade, esses transtornos mentais. Se informar é importante. Se informar sobre o que está acontecendo no país, no mundo, é importante. Mas é importante também a gente filtrar como a gente está fazendo isso. Assistindo esse tipo de produção não parece ser a melhor forma, porque não há uma obediência ali ao que de fato aconteceu. Isso. Então talvez se informar por outros veículos, por notícias, ou então por séries que estejam mais comprometidas em mostrar de fato a realidade, talvez seja mais interessante. Eu já me dei por satisfeita, porque eu já sei o que aconteceu ali. Eu não preciso ver mais nada daquilo. Essa história de crime real eu já não aguento mais. Pessoal, deixa nos comentários aí se vocês vão ver a série, quem viu, se gostou. Ó, não adianta me recomendar, que essa eu não dou conta de ver mais. Tá? Vamos ver história de dragão, de... fantasias. A capacidade de criar uma fantasia nossa tá muito restrita. E o que não é crime é tão estereotipado, né? Tão estereotipada. Nós temos aí, eu acho que seria massa se a gente pegasse um cara bom e, vamos supor, pegasse figuras do folclore brasileiro e trabalhasse de uma forma rica, de uma forma assim, atualizada, adaptada para a realidade, com uma história bem feita, sabe? Eu acho que isso é possível. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo. Compartilha, escreve nos comentários fantasia. Fantasia. Quem escrever fantasia nos comentários, a gente sabe que chegou ao fim. Se você não é inscrito, se inscreva aqui também. Muito bem. Semana que vem a gente volta, né? Semana que vem a gente volta. Um abraço a todos. Então, até mais.